Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Prim, professor da disciplina de Comunicação Visual para a Web. Nós estamos nesse momento na aula 3 e a aula 3, o título dela é Fundamentos sobre Imagens. Então, da mesma forma que a gente viu na aula 1, como criar um site desde de iniciar ele no papel e na caneta, e daí evoluímos com relação às cores na aula 2, o objetivo da aula 3 então é tratar a respeito das imagens, das extensões das imagens, os tipos e diferentes imagens utilizadas na web ou não. E o objetivo lá no material didático nós temos o seguinte, ó, lá na página 34 diz assim, ó, identificar imagens raster. Então no final dessa aula você vai precisar saber o que é uma imagem raster, identificar as imagens vetoriais, então saber a diferença de uma imagem raster e vetorial, investigar sobre a utilização dos diferentes tipos de arquivos de imagens. Então um item bastante interessante, porque aí você vai saber diferenciar, né, na utilização de um tipo ou outro para as imagens, tanto seja para web ou não. E no final produzir imagens adequadas a diversas finalidades. Então o objetivo desse produzir é mostrar na aula 4 e na aula 5 como e quais ferramentas podem ser utilizadas para se produzir as imagens, tanto raster quanto vetorial. Ok? Como conteúdo dessa aula, nós iremos verificar então a diferença entre raster e vetorial, imagens na web, as extensões GIF, JPG ou JPEG, PNG, utilização das imagens, profundidade de cor e formato de arquivos. Na página 35 nós temos a introdução da terceira aula. Nós temos ali o objetivo de criação das imagens, principalmente para a web, nessa nossa disciplina. Então, essa introdução ela fala a respeito de como eram antigamente os sistemas, principalmente quando a gente fala para a web. Né? Demorava-se muito tempo para abrir imagens nos browsers, nos chamados navegadores. Por quê? Porque não se tinha uma técnica tão apurada com relação a essa criação e essa otimização dos arquivos para imagens. Porque a imagem está muito ligada com relação ao item chamado resolução. Então, quanto maior a resolução, mais nítida também será a imagem, mas também maior o arquivo. E quanto maior o arquivo, mais tempo você irá ter, né, e a imagem irá demorar para abrir na web. Aí nós temos ali na mesma página 35, diz assim, ó, raster e vetorial. Então existem duas categorias, né, de tipos de imagem. Ou ela é raster ou ela é vetorial. Quando ela é raster, eu estou dizendo para ela que ela é mapa de bit. O que é mapa de bit? Ela pode ser tanto escaneada, ela pode ser uma imagem de uma fotografia, por exemplo. Né? Normalmente ela tem muitas cores. A quantidade de cor, normalmente ela é muito maior do que uma imagem vetorial, por exemplo. Tá certo? E tanto um tipo quanto o outro está muito ligado à questão resolução. Diz assim, ó, que a resolução ou nitidez gráfica é medida pelo número de pontos ou pixels. Então, quando a gente fala assim que uma imagem ela tem mais resolução do que a outra, é porque ela é medida através dos pontos, que a gente chama ali os pixels, né, os elementos da figura. Quando a gente olha para uma TV, por exemplo, ela tem uma série de pontos. Quando a gente vai muito perto, né, e olha até com uma lupa, a gente vê que tem uma série de pontos. Esses são chamados pixels, que a imagem ela também tem. E aí a gente diz assim, quanto que é a resolução de uma determinada imagem? Ela é medida por pontos por polegada, é os chamados DPIs. Então quando a gente fala, essa imagem ela tem mais DPI do que a outra, ela tem mais resolução, pontos por polegada, ou chamados dot per inch, ou o próprio DPI como a gente chama. E aí o que acontece? Quando a gente tem um mapa de bit ou uma imagem raster, nós temos algumas diferenças com relação
a vetorial, principalmente com relação a zoom. Por quê? Quanto maior a foto batida com relação à resolução, maior também vai ser o tamanho do arquivo. Nesse caso aqui está sendo dado um zoom no rosto, né, dessa figura. E esse rosto, à medida que eu for aumentando o zoom, menor a possibilidade de estar enxergando com resolução boa. Ou seja, mais difícil vai ficar a visualização quanto mais zoom eu der. Porque ela tem uma limitação com relação ao tamanho. Tá? Ela é uma imagem que pode ser escaneada ou mesmo ela foi transformada em um mapa de bit. Ela poderia ser talvez anteriormente uma imagem do tipo vetor que foi transformada em uma imagem raster. Ela pode ser transformada. Então nesse caso aqui, quanto maior o DPI, maior o tamanho do arquivo e melhor também eu vou poder estar visualizando ela posteriormente. E já aqui embaixo nós temos um gráfico de vetor. Um gráfico de vetor, normalmente ele é construído num programa específico para isso. Seja o CorelDRAW, seja o próprio Fireworks. Ele vai criar, né, o desenvolvedor ele vai criar através de linhas, de pontos, de círculos. E essas linhas, pontos e círculos são matematicamente calculados. Esses pontos são calculados. Então, ele pode ser transformado posteriormente em um mapa de bit. Ele pode ser posteriormente transformado em um JPEG, em um GIF, ele pode ser transformado em um BMP, certo? Então, nesse caso, quando eu tenho um gráfico de vetor, eu posso estar utilizando o zoom, que ele vai ficar nítido. Vejam a diferença, foi dado um zoom aqui nesse rosto, e aí eu tenho a nitidez no zoom dado. A partir do momento que eu transformo isso aqui no mapa de bit e for dar um zoom, quanto mais zoom eu der, posteriormente eu posso ter dificuldade na hora de realizar o zoom, porque eu já transformei então em um mapa de bit. Mas enquanto eu tenho aquela imagem ainda como gráfico de vetor, eu posso estar aumentando o zoom, que ele vai estar ainda sendo nítido para poder estar enxergando com nitidez, no caso aqui, o rosto, né, dessa imagem. Então essa é a diferença principal. Normalmente são feitos o quê? São feitos gráficos de vetor, principalmente para logotipos, né, logomarcas de empresas, imagens que não têm uma resolução muito boa, elas são primeiro transformadas, né, em gráficos de vetor para depois serem convertidas em mapas de bit, os chamados gráficos raster. Tá? É claro que quando são fotos de uma paisagem, por exemplo, elas não têm como ser transformadas em gráfico de vetor, que senão o desenvolvedor teria que fazer todos os pontos e mesmo assim não ficaria parecido. Então nós temos dois casos interessantes aqui. E ambos os casos podem ser utilizados para a web. Eu posso ter desde uma imagem, um gráfico de vetor, e esse gráfico de vetor eu transformar ele em um mapa de bit, uma imagem raster, e daí colocá-la na web, quanto eu posso pegar a própria imagem raster, seja uma foto, seja uma imagem escaneada, eu posso estar jogando ela diretamente para a web. Ok? Aí nós temos os formatos da web. Normalmente os tipos mais utilizados são o GIF e o JPEG. Existe o PNG também, que a gente vai estar falando, mas normalmente GIF e JPEG. E quando a gente fala em imagem para web, a gente está falando em um item determinante para o usuário na ponta, o usuário que vai estar abrindo a página que foi criada, porque dependendo do tipo da conexão que ele tenha, esse site vai estar abrindo
mais rapidamente ou não. Então existe um cálculo que é o seguinte, ó, quanto mais compacto for aquele teu arquivo de imagem e quanto mais nitidez ele tenha, melhor vai ser para o usuário final. Então o objetivo final é o quê? É fazer com que essa imagem tenha um tamanho de arquivo pequeno e ao mesmo tempo tenha uma nitidez boa para que ele possa então visualizar o objetivo final da imagem, que é mostrar, quem sabe, um gráfico, quer mostrar um logotipo de uma empresa, quer seja mostrar uma paisagem e assim por diante. Tá? Então diz assim, ó, quanto tempo? Quanto tempo aquela imagem ela vai demorar para estar carregando lá na ponta? Ou seja, na imagem, no browser, no navegador onde o usuário estiver abrindo. Olha só, para estimar quanto tempo vai se levar para alguém ver uma imagem usando um modem de 28.8, agora a gente está falando de internet de escada, por exemplo, divida o tamanho da imagem por 2. Assim, um arquivo com 12K vai normalmente demorar 6 segundos para carregar e aparecer. Então, quando você abre um site, você pode ir com o botão direito no mouse, aí você vai lá em propriedades daquela imagem, aí você consegue ver o tamanho daquela determinada imagem. Se essa imagem ela tiver 12K bytes de tamanho, divida por 2, ela vai demorar 12K, 6 segundos para estar abrindo. E aí é claro, quanto melhor a tua conexão, mais rápido ela vai estar abrindo consequentemente. Se você tiver uma banda larga, mais rápido ela vai estar abrindo. Mas sempre precisa se fazer o quê? Nivelar por baixo. Nivelar para aquele usuário que tem a internet de escada de 28.8. Então, se para ele estiver abrindo legal, para os demais que tiver uma conexão melhor, com certeza vai estar abrindo cada vez melhor. Tá? Então, sempre tem que nivelar por baixo. Ok? Aí existe um formato bastante interessante que a gente usa muito, que é o chamado GIF. Graphic Information Format. Ou leia-se também o nosso famoso GIF. Tá? O GIF ele é muito utilizado para imagens até 256 cores. Então, ele é utilizado muito quando se utiliza títulos ou logotipos aonde tenha títulos escritos ou mesmo gráficos de até 256 cores. Tá? Então, ele é uma imagem onde tem um tamanho de arquivo pequeno, porém ele não pode passar então de 256 cores, senão acaba ficando um arquivo muito grande. A gente vai ver um exemplo do GIF sendo utilizado posteriormente. Uma vantagem do formato GIF é que o formato GIF, se ele tiver um fundo, uma cor de fundo, essa cor de fundo ela pode ser deixada transparente. Por isso diz aqui, ó, na página 38, arquivos GIF podem ser transparentes. Significa que você pode escolher uma ou mais cores a não ser mostrada, permitindo que as cores do fundo da sua página apareçam através delas. Isso evita que os gráficos deem a impressão de estar em caixas, causando visualmente a impressão de que estão mais integrados com a página. Então, o objetivo então do GIF, uma das vantagens do GIF é de você poder ter um objeto ligado ao fundo e você pode tirar a cor do fundo e deixar somente o objeto. Ok? Então essa é uma das vantagens que daí você acaba também ganhando em tamanho de arquivo. Outro item que fala a respeito do GIF é os GIFs, os arquivos GIFs, eles são lossless ou lossless. Significa que a qualidade da imagem não é degradada pelo processo de compressão. Toda vez que um arquivo ele é salvo num formato, é exportado em um determinado formato, existe um processo de compressão. Então ele está dizendo aqui que os arquivos, pelo fato de ser lossless, os arquivos GIF, eles não são degradados, é um tipo de imagem que não é degradado, ou seja, ela não perde a qualidade no processo de compressão. Os GIFs eles também podem ser animados, é utilizado
Quando a gente fala em GIF animado, eles podem ter, existem vários programas de GIF que você constrói os quadros de um filme, por exemplo, e aí esses quadros eles podem ser agrupados e aí formam um filme, que é o que a gente chama de GIF animado. Olha o item interessante também aqui para os GIFs, olha só. Os arquivos GIFs não são bons para fotografias, perdem qualidade e os arquivos não serão compactos. Use arquivos JPEG para fotos. Então essa é uma diferença bastante interessante quando a gente fala em imagem do tipo raster. Porque o GIF, como eu falei para vocês, é um formato bastante interessante para até 256 cores. E até para GIF animados, para desenhos animados. A partir do momento que a gente já coloca fotografia no meio, a gente já envolve muitas cores. E aí o formato GIF, ele não é um formato adequado para esse tipo de categoria, para as fotos, ok? A gente vai ver o próximo aqui então, o JPEG, o chamado Joint Photograph Expert Group. Disse assim, ó, JPG ou JPEG, conforme está na página 38. Nesse caso aqui eles já são arquivos com uma possibilidade maior e melhor para imagens de muitas cores, como fotografias e arte digitalizada. Tá? Que eu estava falando para vocês anteriormente. Ele diz assim, aqui o JPEG, o JPG, ele admite 16 milhões de cores. Tá? E existe uma compressão, através de um algoritmo, existe uma compressão que o objetivo final é fazer com que ela tenha uma nitidez boa e tenha também um arquivo cada vez menor, para que o usuário então possa abrir de forma rápida no seu navegador. Existe aqui uma imagem JPEG. E aqui ele diz o seguinte, que o sistema JPG ou JPEG é do tipo Lossy. Quanto maior a compressão, menor a qualidade. Então aí vem muito dos testes que o usuário ou o desenvolvedor ele vai estar fazendo naquela imagem. Porque se ele compactar demais, se ele comprimir demais, a qualidade vai caindo a cada instante. Então ele precisa chegar num determinado modelo que ele vai comprimir até o máximo, até o limite, para que a partir daquele momento que ele estiver comprimindo, não perca a qualidade, no sentido do usuário não poder visualizar ela na web de forma correta, tá? De forma visível, com uma qualidade boa. Então ele precisa saber o limite até onde ele pode comprimir. Será que eu posso comprimir essa imagem a 60%? Vamos tentar. Tenta 60%, vê a qualidade final dela. Ficou boa? Ficou. Então vamos tentar com 70%. E assim sucessivamente. Até você chegar num limite final. Aí o teu objetivo final também vai ser alcançado. Por quê? Porque essa imagem vai ficar com uma boa resolução, o usuário final vai abrir com rapidez e vai conseguir visualizar de forma correta. Olha que interessante aqui, ó. Arquivos JPEG não são bons para imagens com poucas cores. Elas serão maiores que o necessário e parecerão embaçadas. Até parece uma contradição, né? Mas na verdade, o JPEG ele é utilizado para imagens de muitas cores. Então quando tem poucas cores, utiliza GIF. E quando tem muitas cores, utiliza-se o próprio JPEG. E o JPEG também não tem a transparência, aquela mesma transparência que o GIF tem, de você poder tirar a transparência do fundo, por exemplo, de uma imagem. Aí já existe o PNG, o chamado Progressive Network Graphics. Ele já é um formato que alguns testes, né, diz assim, que os navegadores Firefox e o Internet Explorer 7.0 já aceitam esse formato. Ou seja, são navegadores mais recentes, certo? E o PNG é muito usado para imagens pequenas, imagens tipo ícones de comércio eletrônico. E a vantagem desse PNG é que ele
tanto tem a transparência, como o GIF, como ele também possui a possibilidade de você integrar bastante cores, ou seja, um número elevado de cores como o JPEG. Então é interessante porque ele tem uma tecnologia tanto de compressão boa, com relação ao GIF, da mesma forma que o GIF. Ele tem também a possibilidade de se utilizar muitas cores, como o JPEG, porém, em navegadores mais antigos, ele não abre esse tipo de formato, certo? Então, por que ele não é tão utilizado hoje em dia? Pelo fato de alguns Internet Explorers, ou mesmo navegadores mais antigos, não abrirem esse formato. Por isso ele diz assim, ó. Olha que interessante aqui, ó. Arquivos PNG são compactos e versáteis e podem combinar as melhores características do GIF e JPEG. Exatamente o que eu falei para vocês. Como a capacidade de ter um fundo transparente ou conter imagens com milhões de cores. Embora esse formato seja útil e eficiente, você deve ter prudência na sua utilização. Por esse fato, pela questão do navegador. Quando usar um deles? Então a dica aqui, ó, se a imagem tem poucas cores, escolha GIF. Se a imagem tem muitas cores, como uma foto, por exemplo, escolha JPEG. Se o público do seu site utiliza Firefox ou Internet Explorer 7.0, use PNG quando necessário. Quando necessário. Aqui nós estamos nesse momento na página 41. E aí a gente vai falar um pouco de compressão e tamanho do arquivo. No caso de arquivos JPEG, arquivos de imagem com uma resolução e uma quantidade grande de cores, aqui diz o seguinte, ó, a gente vai descer um pouquinho, tem aqui na figura A, B e C, nós temos ali, ó, vejamos agora alguns estudos de caso relacionando tamanho, bytes, versus qualidade. Então, tanto o tamanho da imagem com a qualidade, né, com o nosso amigo senhor Stress Anti. Aí diz assim, ó, a primeira, nós temos uma imagem inicial A, ela tem 51,7 KB. Nós temos a imagem com compactação de 20%, ou seja, 20% ela foi compactada. Ela tem um tamanho de 15 KB. Imagem com compactação de 70%, tamanho 7 KB. Então nós conseguimos visualizar aqui, ó, uma melhora muito grande com relação ao tamanho da imagem A para a imagem B. Veja que foi compactada 20% e a resolução dela praticamente ela ficou idêntica à imagem A. Se a gente for notar, a imagem C, ela perde com relação à resolução, porque foi compactado 70% da imagem. Então a gente pode notar em alguns pontos dessa imagem que ela perde com relação à qualidade e nitidez dela. E se a gente for ver, de 15 KB, ela vai somente para 7 KB. Então, apesar de ser um tamanho pequeno, perde com relação à nitidez. Então, a melhor que a gente podia estar utilizando nesse caso seria a B, porque ela tem um tamanho muito bom com relação ao arquivo de imagem, ela tem 15 KB somente, e ela tem uma resolução boa. Aí diz o seguinte aqui embaixo, ó, observando atentamente a imagem B e comparando-a com a imagem A, pode-se notar uma pequena diferença na qualidade. Porém, é mínima e o arquivo diminui de tamanho consideráveis para a web. Ou seja, 35 KB a menos. E a gente praticamente não consegue
né, visualizar a diferença com relação à qualidade. Para a web ela vai ser mínima com relação à diferença, então por isso a B seria a melhor. Com relação a C, ó, a imagem C, o nosso amigo Stress Ant, está um pouco fosco ou fora de foco. Todavia o tamanho do arquivo é bem pequeno, apenas 7 KB, tornando muito bom para a web. Apesar de ele ser um tamanho bom, acaba então complicando no outro lado, que é a questão qualidade. Continuando o estudo com o Sr. Stress Ant, veremos 3 tipos de resoluções que não são de boa utilização. Agora a gente vai então verificar a primeira aqui, ó. Compactação de 90%. A imagem fica muito complicada com relação à utilização dela na web. No segundo caso aqui, ó, veja, por mais que essa imagem dela tem 90%, o tamanho fica 3,9, ou seja, fica muito pequeno, um tamanho muito bom para a web, porém a qualidade muito ruim. Nesse segundo caso aqui, nós temos uma imagem com uma qualidade muito boa, porque ela não é uma imagem com uma quantidade de cores muito grande. Então ela não tem uma quantidade de cores muito grande. Então por isso, o GIF, nesse caso, com 256 cores, ela ficou legal. Porém, o tamanho do arquivo fica com 44,1 KB. E já a conversão dela, ó, JPEG convertida em GIF, GIF uniforme, nesse caso ela foi para 18,2 KB. Só que ela teve uma perda de resolução, né, uma perda de qualidade muito grande. Então a gente podia falar assim, tá, então iremos colocar a E. Não, porque nós iremos colocar novamente a B, que é essa de cima, que ela ficou com 15 KB e com uma qualidade muito boa. Então por enquanto, essa compactação de 20% aqui, do tipo JPEG e não GIF, seria a melhor a utilizar, seria a B. Aí nós temos um resumo que diz assim, ó, resumindo, os diferentes programas usam diferentes números para a compressão, JPEG, mas geralmente, quanto maior o número, maior a qualidade da imagem e seu tamanho. Você deve procurar na documentação de seu software para saber como ele faz esse tratamento. Para cada trabalho existe uma configuração adequada, seja para web ou para impressão. Se você precisa de uma imagem com excelente qualidade, não irá fugir de um arquivo de bom tamanho em KB. Então existem dois itens bastante interessantes quando a gente fala com imagens. Essa imagem é para web? Não, essa imagem é para impressão gráfica. Ou ela é para web? Se ela é para web, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que ganhar em tamanho, ela tem que ser um tamanho compacto e ela tem que ter uma qualidade boa. Se ela é para impressão, você não vai fugir, dificilmente você vai conseguir fugir de ter uma imagem com um tamanho pequeno. Normalmente ela tem um tamanho grande com uma resolução também grande, porque ela é utilizada para impressão. E a máquina precisa então estar compreendendo toda aquela resolução de cores para daí estar imprimindo a imagem com qualidade. Então quando ela for para a web, a gente consegue utilizar essas características de compressão JPEG que eu mostrei para vocês. Vamos ver a dica aqui, ó. Embora você deva usar GIF ou JPEG como gráficos para a web, salve-o em seu arquivo original em um tamanho como TIFF, por exemplo. No CorelDRAW nós temos o CDR, nós temos arquivos TIFF, por exemplo. Esses são os arquivos originais. Por que é interessante que a gente salve esses arquivos originais? Porque toda vez que a gente abrir esse arquivo, a gente consegue aumentar a resolução dele posteriormente ou mesmo diminuir. Esse mesmo arquivo TIFF você pode fazer com que ele tenha uma alta resolução e utilizar ele para uma impressão, por exemplo, ou você pode diminuir a resolução, também diminuindo o tamanho, para que depois ele possa ser exportado como um arquivo JPEG para a web, por exemplo. Então por isso é interessante você guardar o original.
guardar aquele arquivo vetorial inicial. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês aqui. Vamos supor que vocês entram no software do tipo Fireworks e vocês desenvolvem um logotipo para uma empresa. E esse logotipo para essa empresa, ele vai ter uma série de cores e uma resolução muito grande se ele for impresso. O que acontece? Você vai salvar no formato do Fireworks, PNG, por exemplo. Você vai ter ele salvo. Nada impede de você poder exportar ele em JPEG, por exemplo, ou exportar ele em GIF. Você pode ter um arquivo vetorial, por exemplo, no CorelDRAW. Lá ele tem a extensão como CDR. Você vai ter o arquivo original salvo e você pode abrir a qualquer momento, exportando ele uma hora para GIF, outra hora para JPEG, outra hora para PNG. Ok? Então por isso é interessante sempre você guardar o arquivo original. O item 3.6, na página 43, ele fala sobre resolução de tela. Quando você desenvolve um site, a gente já falou isso em aulas anteriores, é interessante que você faça os objetos e desenvolva o site baseado nos tamanhos de resolução de tela, nos pixels. Como no Brasil não tem uma quantidade muito grande de monitores utilizando 1024 por 768, então se faz uma grande quantidade de sites já para telas de 800 por 600, ou ainda 800 por 600. Mas aqui ele diz uma dica bastante importante, ó. Para desenvolver um site para resolução de 800 por 600, nunca crie o layout com 800 por 600. Você vai criar ele um pouquinho menor, aqui ele tem uma dica com 770 por 440 aproximadamente. Por quê? Porque você sempre perderá um espaço ali para menus do seu navegador e da barra de iniciar do Windows, por exemplo. Então aqui nós temos uma barra de iniciar, ó, e quando nós temos um navegador, vou abrir aqui, a gente pode já ter uma grande quantidade de espaço utilizado pela própria barra de menu do navegador. Ok? Então nunca faça ele 800 por 600, sempre faça menos. Aí vem a questão da cor e profundidade, né? Quando a gente fala em pixel de uma imagem, principalmente quando esses sinais de cores, eles são aqui no caso transmitidos em vermelho, verde e azul. E diz assim, ó, que a intensidade de cada um desses sinais determina a sua aparência. Então, dependendo da intensidade de cada um, é que vai determinar a sua aparência. Nós temos aqui um caso que diz assim, ó, monitor de TV preto e branco. Os pixels têm apenas duas cores possíveis, preto ou branco, que é chamado de 1 bit. Por quê? É o chamado ligado e desligado, que é o caso que nós temos aqui, ó. Preto e branco, ligado e desligado. Então ele está dizendo que não existe a profundidade, pelo fato de ter somente duas cores, ligado e desligado. Já o caso aqui, ó, nós temos uma profundidade de bits, por ter uma quantidade de cores muito grande. E aí existe a profundidade relativa também à imagem. Olha que interessante aqui, ó. Em monitores coloridos, cada pixel pode exibir certo número de cores, que vão de 16, no caso aqui 4 bits, a 16 milhões. A maioria dos computadores hoje em dia pode exibir 65 mil, ou seja, 16 bits de cores. Novos computadores exibem de 65 mil, 16 bits, a 16 milhões de cores. Então é muita cor para poder estar exibindo ali em uma determinada imagem. Hoje os monitores já têm essa possibilidade grande de utilização. Existem alguns formatos de arquivos. Esses formatos de arquivos ali que foram utilizados são formatos de arquivos de som. Nós temos aqui o Wave, nós temos o próprio MP3. O objetivo de estar mostrando isso aqui para vocês é que eles podem também ser utilizados para web,
Porém, existe uma diferença entre compactação de cada um. O MP3, por exemplo, é um arquivo mais compacto que o Wave e pode ter a mesma qualidade que o Wave. Da mesma forma, quando nós utilizamos um GIF e quando utilizamos um JPEG. Cada um tem a sua utilização. Por isso que ele diz assim, ó, qual é a diferença? Nenhuma. Porém, quem conhece os arquivos sabe que o MP3 tem uma compactação melhor e a qualidade superior que o Wave. Então, muitas vezes acontece no fato do próprio MP3 chegar a uma qualidade maior e ter um tamanho de arquivo menor ainda. Existem alguns outros tipos de arquivos e pacotes de softwares, PostScript, o próprio GIF, como nós já falamos, utilizado bastante para web, o BMP, são arquivos de imagem também utilizado para web. Normalmente o BMP ele tem um tamanho de resolução maior que o tamanho de arquivo maior que o próprio JPEG e o GIF. Temos aqui um exemplo do TIFF, podendo utilizar o TIFF no próprio CorelDRAW. E aí que nós temos uma síntese da aula. Nós temos exercício, né? Descreva a diferença entre imagem raster e vetorial, justificando, então vai ficar fácil para vocês poderem responder. 2. Imagens PNG são utilizadas para fotografia? Justifique. Então coloque a justificativa se você acha que sim ou não. 3. Lendo as características desse capítulo, você utilizaria arquivos GIF para fotografias? Por quê? E aqui, fazendo uma síntese então dessa aula, a gente pôde notar as diferenças entre os tipos de extensão entre imagens. Quando a gente fala em extensão de imagem, a gente está falando em utilização. Qual é a melhor forma de utilização para as imagens, dependendo da finalidade dela? Será que essa é uma imagem que vai ser utilizada para web ou vai ser utilizada para impressão? Esse tamanho desse arquivo para web ele está bom ou será que eu tenho que compactar um pouquinho mais? Quantas cores tem essa imagem? Porque dependendo da cor eu posso usar um tipo de formato ou outro, GIF ou JPEG. Qual que é o público-alvo? É um público-alvo que vai utilizar o Firefox e o Internet Explorer 7.0, então eu posso fazer PNG quando possível, né? Quando há necessidade de se fazer PNG. Certo? Vamos então agora ao web ensino. A gente vai poder também então verificar aqui uma exportação de arquivo. Vejam que interessante aqui. Nós temos uma fotografia e nós temos um desenho. Essa fotografia, pelo fato de ter mais cores, é um JPEG de 100%, ou seja, não foi compactado. Ele tem 61 KB. Nós temos um desenho que ele é um JPEG 100%, ou seja, não foi compactado, está com 43 KB. Vejam que, nesse caso, ele é um JPG, mas ele poderia ter um outro formato pela quantidade de cor. A gente vai estar descobrindo daqui a pouco. Vamos evoluindo aqui. Nós temos aqui um JPEG, agora com 80% de compressão, ele foi para 13 KB. Então olha só quanto que ele diminuiu. De 61 ele foi para 13. E o mesmo arquivo anterior, que estava com 43 KB, agora ele foi para 15. Foi comprimido também 80%. Vejam, nesse caso, foi comprimido 40%. Só que agora a gente já pode ver que, nesse caso aqui, ele foi para 6 KB. Porém, já começa-se a ter uma dificuldade de visualização. Então, nesse caso, ficou num tamanho bom e ficou também uma resolução boa. Nesse caso,
quando foi comprimido uma grande quantidade da imagem, notem que ela diminuiu o tamanho, porque esse é o conceito do JPEG, quanto mais comprime, menor é o tamanho, né? Ou seja, aqui foi compresso 20%, aqui 60%, então aqui já cai a resolução, certo? Aí nós temos um outro caso aqui, 40%, 15 KB. Ou seja, ele chegou num nível de compressão aqui que tanto faz se eu colocasse 80% quanto 40%, vai ficar os próprios 15 KB. Vamos continuar aqui. Agora foi comprimido 80% da imagem, restou somente 20%. Ficou com 2 KB. Ficou menor? Ficou. Mas a resolução cada vez pior. Então, essa aqui e essa de cima ficaram comprometidas para a web pelo fato de complicar na relação de resolução, de visualização. Nesse caso aqui também, ó, ficou somente 20%. Diminuiu de 15 KB, foi para 4 KB. Só que também nós temos uma dificuldade de visualização. Não ficou legal. Vamos continuar. Agora nós temos um GIF aqui, ó. Um GIF de 128 cores. Ela ficou com uma resolução boa. Ficou com 24 KB. Até ela ficou com um tamanho bom. Porque ela não é uma imagem com muitas cores. Olha que interessante aqui agora. Um GIF de 128 cores no desenho. Ele ficou com 11 KB. Então, por enquanto, esse aqui ele ganhou. Ele ficou com 11 KB com GIF de 128 cores. Vamos continuar. Nesse caso, aqui, olha só o GIF. Ele ficou com 8 cores e ficou com 4 KB. Então, como ele não passava de 8 cores, esse GIF de 8 cores ele caiu direitinho para esse tipo de imagem aqui. Quanto mais cores ele tivesse, se não passasse de 256, eu poderia utilizar o próprio GIF. Então ele ficou com 4K. E já esse caso, se eu fizer um GIF de 8 cores, ele vai ficar com um tamanho pequeno, porém a resolução também vai ficar muito ruim. E nesse último, nós temos um GIF de tons de cinza. Vai ficar com 17 KB, porém eu não vou ter as cores. E nesse caso do GIF tons de cinza, ele vai ficar com 9 KB e eu também não vou ter as cores. Então nesse caso, nós ficamos com esse fator aqui, ó, GIF de 8 cores, um tamanho de arquivo de 4 KB. E o primeiro? Bom, o primeiro por enquanto que a gente viu foi esse aqui, 24 KB. Vamos subir um pouco agora. Veja esse caso aqui, ó. Ele teve uma compressão de 20%, sobrou 80% da imagem. Comprimiu 20%. Então ele ficou com 13 KB. Olha a qualidade que boa. Então, quais são os melhores formatos que foram realizados aqui? Esse JPEG progressivo de 80% aqui. Essa imagem ficou com 13 KB. Então esse aqui foi o melhor, no caso da imagem JPEG. E no caso do desenho, o melhor foi o GIF de 8 cores. Por quê? Porque ele ficou com uma resolução boa e com um tamanho de arquivo menor. Da mesma forma que o anterior. Ele ficou com uma resolução boa e o menor tamanho de arquivo que a gente utilizou. Dessa forma a gente consegue diferenciar um item bastante importante com relação às imagens. Nós conseguimos perceber a possibilidade de encontrar o melhor formato para a imagem com relação à resolução,
e também obtendo o menor tamanho de arquivo. E a gente encontrou também, tanto em GIF quanto também no JPEG ou no JPG. E é importante nessa situação porque a gente pode pensar e voltar lá na questão daquele usuário que tem uma internet discada com 28.8, né, um modem. Então nesse caso, por exemplo, esse usuário ia abrir em 6 segundos e meio, uma imagem com 13 KB. Se nós deixássemos a mesma imagem, por exemplo aqui, pegássemos essa GIF, ele levaria 12 segundos para abrir. Então, como eu disse para vocês anteriormente, nós temos que nivelar por baixo, né? Nivelar sempre para o usuário que tem a menor infraestrutura. Ok? Vamos para o próximo slide. Vocês vão encontrar aqui um exercício para estar respondendo verdadeiro ou falso. Não esqueçam de estar respondendo então. Existe o próximo exercício onde vocês vão estar escolhendo aqui conforme a alternativa ou as alternativas corretas. Dessa forma a gente termina a nossa aula 3, onde a gente falou a respeito das imagens, as suas características com relação à extensão de arquivo. E nas próximas aulas, nas aulas 4 e 5, nós estaremos trabalhando no software específico, no Fireworks, para poder então tratar das imagens. Nós baixarmos imagens, salvarmos em tamanhos e formatos corretos, para que daí a gente possa utilizar na nossa página web. Ok? Obrigado então pela participação.